Seja bem-vindo a mais uma inspiradora lição da Escola Dominical. Agradecemos sua presença e incentivamos você a interagir conosco, curtindo e compartilhando seus comentários sobre o tema central da nossa aula de hoje. A nossa lição é a 11. O tema que vamos estudar é o seguinte: cultivando a convicção cristã. Texto áureo. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Verdade prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Leitura bíblica em classe. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Eu passo a ler. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas, havendo primeiro padecido, e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados, em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como, para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus, sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos, e consolávamos, a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Introdução. Diante das incertezas atuais, e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Nesta lição, estudaremos os aspectos espiritual, moral e social, que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo, em um mundo de trevas. Ponto 1. Convicção espiritual. Sub-ponto 1. Poder do Espírito. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão, em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos capítulo 16, versículo 9. A partir dessa revelação a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos, e depois em Tessalônica. O apóstolo deixa claro que o Evangelho não foi pregado como mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Nesse caso, o Evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos Tessalonicenses. Assim, podemos afirmar que, na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano, e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Sub-ponto 2. Confiança em Deus. O apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas. Em seguida, lançados no cárcere interior com os pés no tronco. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Após essa severa provação, não esmoreceram, mas, impelidos pelo Espírito, vieram a Tessalônica. Na cidade, em meio às suas lutas, e com ousada confiança, anunciaram a Cristo. Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte. Sub-ponto 3. Fidelidade na pregação.
O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus, e que o próprio Deus o comissionou como arauto, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Dessa forma, o propósito do apóstolo não era o de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos. Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. Ponto 2. Convicção moral. Sub-ponto 1. Retidão nas ações. A conversão opera transformação moral na vida do crente salvo. Desse modo, a Bíblia orienta, dentre outras recomendações, a deixar a mentira e falar a verdade, deixar o furto e ser honesto, não pronunciar palavras torpes, e dizer apenas o que edifica. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo reivindica a retidão das próprias ações ao afirmar: Nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. 1 Tessalonicenses 2, versículo 5. Aqui, ele enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor. Ainda assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeira. Somente o falso cristão é que busca poder e influência, por meio da bajulação mentirosa. Logo, a conduta de retidão é uma virtude do crente regenerado. Sub-ponto 2. Reputação ilibada. Considera-se portadora de reputação ilibada, a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Veja como Paulo avalia sua reputação com esta frase: Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino, em busca de reconhecimento humano. Essa postura foi adotada por ele, em todo lugar, demonstrando a coerência e a integridade de seu apostolado. Ele não procurava obter vantagens, e nem honra em parte alguma. Aos Coríntios, escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. A conclusão é clara: os que aspiram fama e prestígio caem em tentação e maculam o Evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus. A Ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, para sempre. Sub-ponto 3. Vida irrepreensível. O adjetivo, irrepreensível, denota uma conduta que não pode ser censurada. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a Igreja em Tessalônica como testemunhas de sua postura santa, justa e irrepreensível. Essas designações implicam obediência nas questões morais, atitude de retidão exemplar e conduta sem motivo algum de reprovação. Denotam o padrão de comportamento, para com Deus, para com os homens e para consigo mesmo. Ciente da influência que sua vida exercia sobre os fiéis, o apóstolo diz: Para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. 2 Tessalonicenses 3, versículo 9. Assim, o grau de comprometimento, adotado pelo crente com os valores do reino, é o reflexo do nível de sua comunhão com Deus. Ponto 3. Convicção social. Sub-ponto 1. Bem-estar comum. O bem-estar comum alcança o homem, em suas necessidades físicas e espirituais. Não por acaso, a Bíblia fornece instruções para o bem-estar espiritual e social dos seres humanos. O papel da Igreja é o de proclamar o Evangelho e aliviar o sofrimento, promovendo o bem-estar social entre os irmãos. Abacuque registra que os problemas sociais de sua época resultavam do pecado, tais como inversão de valores, violência e injustiças. Assim, o mal social tem origem no pecado. Ciente disso, o apóstolo Paulo escreve: Quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Esse sentimento é comparado ao cuidado de uma mãe, que se preocupa e protege os filhos, também é equiparado ao procedimento de um pai amoroso, que se interessa pelos problemas dos filhos.
Era assim que Paulo encorajava, confortava e servia de exemplo à igreja. Nessa direção, o dever cristão engloba a moral e o social. A dedicação exclusiva de uma parte, em detrimento da outra, não retrata o Evangelho de Cristo. Sub-ponto 2. Dedicação altruísta. O apóstolo se dedicou com profundo altruísmo na propagação do Evangelho. Apesar do direito inerente ao seu apostolado, ele decidiu nada receber, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Assim sendo, para prover o necessário sustento, o apóstolo valeu-se de seu ofício de fabricante de tendas. Acerca disso, recordava aos irmãos do seu trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Para não se tornar um fardo para a igreja, ele se desgastou numa atividade laboral extenuante. Aqui, é importante ressaltar que a Bíblia não condena a provisão financeira para os obreiros, pois o próprio apóstolo escreveu que aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, e que digno é o obreiro do seu salário, conforme 1 Timóteo 5, versículo 18. Assim, ele explica, que não usou dessa justa prerrogativa, porque conhecia a extrema pobreza da igreja de seu tempo, que suportou as restrições financeiras para não criar obstáculo ao Evangelho, e que tudo fez para ganhar o maior número possível de almas. Nesse sentido, aprendemos que o amor sacrificial e o trabalho voluntário e desprendido são essenciais para o crescimento do reino, e devem fazer parte de uma profunda convicção cristã como contraponto claro ao espírito da Babilônia, que é o oposto do altruísmo cristão. Conclusão. Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. Não obstante, ele nos deixou o exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Destacam-se sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito, sua convicção moral como reflexo do temor a Deus, e sua convicção social, demonstrada pela abnegação em servir. Ratifica-se que, em nossos dias, carecemos dessa firme convicção, em defesa dos interesses do reino de Deus na terra.